Espetacular o sistema digital para MoCaps. E placas? Placas para um paciente como esse, que também é um jovem, reabilitado. Então veja aqui a gente trabalhando num i500 para fazer toda essa reabilitação. Primeiro tipo de escaneamento com abertura da dimensão vertical. Veja que a gente tem ali o registro. Basicamente você não vê, cadê o dispositivo? Ele estava com gig, mas essa é uma grande vantagem do sistema digital. Você registra com precisão a distância interarcos e aí um escaneamento levado para dentro de um software, aqui um software chamado Exocad, onde você consegue fazer ali um enceramento digital. Na plataforma você tem também aqui aulas de Exocad, né? Planejamento de todo o setor posterior. Veja o caso finalizado e eu vou deixar o caso sem proteção de uma placa? De forma alguma. Esse paciente vai receber no mesmo dia da finalização um escaneamento com abertura da dimensão para a placa. Aqui você vê o registro e a placa sendo instalada. Então você vê lá a questão da qualidade dessas placas. Uma placa impressa, onde você tem ali contatos efetivos, você tem todo um sistema fácil de ser trabalhado dentro da sua clínica, você controlando todo este cenário, né? Então é muito, mas muito importante que nós tenhamos este cuidado em entregar para os nossos pacientes algo que realmente tenha efetividade, feito no sistema in-house. E a análise oclusal? A análise oclusal hoje ela pode ser muito bem conduzida quando nós fazemos uma análise comparativa de pontos de carbono em boca e do escaneamento. O que a gente precisa saber? A gonfose, que é o sistema de ligamento periodontal, trabalha com variações de 7 a 12 micrômetros em isotonia. O que é isotonia? Bate, bate, bate. 7 a 12 micrômetros de movimento intraligamentar. Mas se eu falar para o paciente encosta e aperta, ele consegue intruir muitas vezes entre 30 a 40 micrômetros. Por que é importante eu entender isso? Porque se eu pegar, por exemplo, na linha da Bausch, carbonos, como o BK01, 200 micrômetros, um Artfol de 12 micrômetros, é o BK28, e um papelzinho de 12 micrômetros, uma lâmina metálica chamada shimstock, eu consigo fazer uma condição de sinergia. E se você ainda quiser utilizar um equipamento digital como o Oculus Sense e associar ao Medit, muito superior o resultado. Então veja só, nós temos hoje a possibilidade de fazer assim, ó. Bate o carbono BK01, encosta e aperta. Depois bate o carbono BK28. Percebe que o azul agora tem pontos de sobrecontorno com o vermelho, de coincidência? Essas são as áreas de alta pressão em boca. E aí você pode, com esses contatos, verificar se isso está de acordo com o teu escaneamento. Então nunca se esqueça, isometria, encosta e aperta. A grande vantagem é que no carbono físico, este carbono da Bosch, ele funciona como um colchão elástico, onde eu vou encostar, apertar, veja que aí vai saindo mais tinta, as marcas vão ficando mais intensas, se forma um anel ali no meio, que depois esse anel vai ser preenchido pela cor vermelha no contato do chamado duplo carbono, onde você vai pedir simplesmente para o teu paciente fazer bate, 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 tá, 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 tá. Isotonia. Em cima disso, você pode inclusive testar a sensação tátil com um shimstock e congruir esta análise para um sistema de carbono digital, como é o caso do Oculus Sense. Veja aqui, olha, o Oculus Sense te dá pressão em 256 pontos de pressão de análise, de ranqueamento de análise, onde você consegue avaliar várias áreas e descobrir aonde eu tenho, por exemplo, um desequilíbrio oclusal. Então veja, bate carbono, escaneia, escaneia e escaneia o registro em oclusão, sem pressão, suave. E você agora verifica a coincidência de pontos. Percebe que os pontos estão exatamente os pontos do carbono? Então, quando a gente faz essa análise, escanear depois de usar o duplo carbono, a gente faz essa verificação, a Medit tem esse mapa de confiabilidade que é espetacular, ou seja, quando você coloca em verde ali, né, nesse mapa, você vai ver em verde aonde a malha está muito bem feita.
Não são todos os scanners que têm a possibilidade de você saber se o escaneamento está bem feito em uma determinada área. Então, por exemplo, ali onde você vê no pré-molar um ponto vermelho, ali eu preciso de um reescaneamento. Só passar o scanner ali de novo para melhorar na qualidade dessa malha. E aí você tem aí a possibilidade, inclusive, de colocar nos ajustes finos os parâmetros de 40 micrômetros, que é o que a gente está colocando lá, 0,040 a 0,012, e de 0,012 a 0,007. Então, eu consigo identificar o que está acontecendo em isotonia, 7 micrômetros a 12, e isometria, até 40 micrômetros. Então, com isso, a gente pode verificar em estática a coincidência dos pontos, veja só, coincidência dos pontos físicos e virtuais. Isso foi também num processo de validação. Hoje a gente já praticamente nem está batendo carbono para essa primeira análise. E em cima disso, a gente tem a possibilidade de localizar e verificar a pressão desses pontos e congruir para análise tanto funcional quanto dinâmica através do nosso sistema OculoSense. Hoje já é possível fazer inclusive análise dinâmica dentro do próprio scanner da Medit, num software gratuito para usuários chamado Occlusal Analyzer. Então, você tem essa possibilidade e você consegue verificar. Então, eu já era usuário de OculoSense. Melhor ainda, você vai vender um pacote, um exame espetacular e poderosíssimo de análise oclusal. Você está vendo aí os testes isotônicos, isométricos, nessa análise dinâmica. Então você consegue entregar. Obviamente, não é o foco dessa aula, né? É uma aula de análise oclusal, uma aula de mais de 2, 3 horas, mas eu queria que você entendesse que é possível, dentro do sistema Medit, fazer isso. Olha, eu não conheço scanner que entrega isso para você dentro do próprio ecossistema.